Terceira sessão extraordinária da Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos de 2021. Abertura. Às 15 horas e 21 minutos do dia 18 de outubro de 2021, no auditório José Nantala Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão extraordinária do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Cláudio Coxinha, Ismael Brasilino, Josimar Scott e Kiki Brown. Foram convidados para esta sessão, mediante o ofício número 92/2021, os secretários municipais André Monteiro, de Obras, e Tiago José Lopes, de Assuntos Jurídicos. E eles mandaram a resposta aqui. Primeiro, uma resposta escrita pelo digníssimo José Galileu de Matos, que é o chefe de gabinete do prefeito, portanto, o braço direito do chefe do executivo, que diz o seguinte: a excelentíssima senhora Gislene Cristiane Bueno. Senhora presidente, a par de meus cumprimentos, sirvo-me do presente para acusar o recebimento do ofício em epígrafe, através do qual Vossa Excelência, atendendo ao pedido da Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos, solicita autorização para que os secretários municipais de Assuntos Jurídicos e de Obras possam participar como convidados da terceira sessão extraordinária da referida Comissão Legislativa, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2021, segunda-feira, às 15 horas. Quanto ao referido assunto, comunico que não será possível a participação dos senhores Tiago José Lopes e André Monteiro na data solicitada, devido a compromissos de trabalho anteriormente assumidos. Entretanto, os referidos secretários colocam-se à disposição para responder qualquer questionamento, sendo através de pedido de informação ou qualquer outro meio que os vereadores entendam ser pertinentes. Sem outro motivo, reitero, Vossa Excelência, expressões da mais alta estima. Sobre isso, o que posso dizer é o seguinte: eles não precisam se colocar à disposição para responder pedido de informação, porque é uma obrigação. Então, eles não respondem porque eles querem, eles respondem porque eles são obrigados a responder. Então, jamais seria um favor por parte de qualquer secretário municipal responder um pedido de informação, o que é única e exclusivamente uma obrigação constitucional. E quando eles dizem aqui, por qualquer outro meio, esse qualquer outro meio que não seja o pedido de informação é o cara a cara, é o face a face, é o que estamos pedindo, Josimar, mas que infelizmente, na minha humilde opinião, a falta de coragem, né, do grupo político comandado pelo prefeito Jesus Chedi não tem essa coragem de vir aqui debater frente a frente com a gente. Isso é lastimável, Josimar. Daqui a pouco eu abro a palavra, mas continuando, tem aqui o e-mail ou um memorando, uma folha de informação de despacho do doutor Tiago, que ele diz o seguinte: prezados, e aqui parabenizo o doutor Tiago por escrever a palavra prezados com Z, visto que o Edmir Chedi nos mandou um ofício aqui para esta casa com prezados com S. Edmir, preste mais atenção no que o senhor assina. Prezados, recebi com imensa satisfação o convite colacionado às folhas 2, o qual versa sobre um possível atendimento à Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos, a ser realizado no dia 18 de outubro de 2021, às 15 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bragança Paulista. No entanto, infelizmente, não poderei me fazer presente, diante de compromissos de trabalho inadiáveis firmados anteriormente. Segundo consta, ele teve que ir hoje para São Paulo para resolver a questão das contas que foram julgadas irregulares, contas do prefeito Jesus Chedi, consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parece que este é o compromisso de trabalho inadiável. Se for, desejo boa sorte. Desta forma, agradeço a gentileza do convite e desejo expressivo sucesso
no deslinde dos trabalhos desenvolvidos pela referida comissão. Agradeço você desejar esse preciso sucesso. Sucesso é uma coisa boa, né? Na vida, né, Josimar? No mais, me coloco à disposição para responder qualquer questionamento, sendo através de pedido de informação ou qualquer outro meio. Repito, doutor Tiago, o outro meio é sentar na nossa frente e responder. Né? O senhor, uma pessoa preparada, né? Que está com a OAB em dia. Então, esse qualquer outro meio, eu repito aqui, que esse qualquer outro meio é aqui nesta comissão, frente a frente com os membros. Né? O pedido de informação é uma obrigação constitucional, então o senhor não precisa se colocar à disposição, porque o cargo te obriga a tanto. Então, qualquer outro meio que os senhores vereadores entendam ser pertinentes. Então, o que a gente entende ser pertinente é uma reunião presencial com a sua pessoa, a qual o senhor não pôde comparecer por 2 vezes consecutivas. Aproveitando o ensejo para renovar os votos da mais elevada estima e consideração, Tiago José Lopes, secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Por fim, prezados, parabenizo aqui também o senhor André Monteiro pela grafia de prezados com Z. Ao contrário do digníssimo deputado estadual, vocês devem ter recebido uma carta dele em que ele retira o vereador José Gabriel da liderança dos democratas, colocando o senhor Tião no fórum. Está escrito presatos, né, Edmir? Prezados, parabenizo mais uma vez André Monteiro pela perfeita ortografia. Recebi convite constante nas folhas 2, solicitando comparecimento à Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos, agendada para o dia 18 de outubro, às 15 horas, na Câmara Municipal de Bragança Paulista. Infelizmente, não poderei comparecer à reunião, diante de compromissos anteriormente agendados. Uma resposta muito parecida com a do Dr. Tiago. Mudou alguma coisinha, né? Deste modo, agradeço o convite e me coloco à disposição para responder qualquer questionamento através de pedidos de informações ou qualquer outro meio que os vereadores entendam ser pertinentes. E aqui eu digo para o senhor o que eu já disse para o doutor Tiago, André. O outro meio que nós, vereadores dessa comissão, entendemos ser pertinente é o cara a cara. Pergunta e resposta aqui na comissão. Até porque, se a gente quisesse fazer um pedido de informação, a gente já teria feito. Mas a gente gostaria, pela complexidade do assunto, que os senhores nos explicassem pessoalmente para que a gente possa perguntar, responder, replicar, responder e por aí vai. Peço perdão pela ausência da máscara, agora que eu percebi. Nossa Senhora. Desculpa. Continuando aqui. Você precisava tirar uma foto, né? Devia ter... Você... Peço perdão mesmo. Figura. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Eu só tenho a lamentar o fato da... Eu só posso chamar de fuga, né? Desses 2 secretários municipais já 2 sessões consecutivas, né? O assunto a ser tratado é o assunto da reciclagem. Ao que tudo indica, as empresas estão funcionando. Não sei se o Josimar Scott tem alguma informação sobre isso, mas ao que tudo indica, elas estão com as portas abertas. Porém, não há nenhum documento oferecido pela municipalidade permitindo a abertura, ou seja, revogando o ato que fez com que aquelas empresas fossem fechadas. Portanto, elas trabalham com extrema insegurança. Isso a gente pode falar tanto no campo jurídico quanto no psicológico,
Porque não é fácil você abrir a porta do seu estabelecimento comercial todos os dias sem saber se o que você está fazendo é certo ou é errado. Porque o chefe do executivo mandou fechar e aqueles papéis até hoje estão valendo. E se houve uma conversa informal, politiqueira, eleitoreira, que autorizou a abertura desses estabelecimentos no sentido assim, olha, a gente vai fingir que a gente não está vendo vocês aqui, isso não tem valor, né? Porque o que vale é o que está no papel. E por enquanto, esse papel inexiste. Então, eu acho que é urgente a presença desses dois secretários aqui para eles explicarem. Na última sessão foi dito que enviariam um projeto de lei, isso já vem sido dito desde junho, né? Nós já estamos quase no mês de novembro, e a inércia, né, dessa administração chega a ser assustadora. Eu cito o Josimar, porque como tem essas reuniões, às vezes no Carroso, às vezes no gabinete, talvez tenha surgido alguma conversa ali nesse sentido. Então eu abro aos senhores aí a palavra sobre isso. Eu acho que eu, na minha opinião, deveríamos reconvocar esses dois personagens para que eles expliquem o que está acontecendo. Bom, senhor presidente, vereador Scott, Brasilino, os demais. Bom, já que foi exposto para fazer essa convocação para os secretários e infelizmente não puderam comparecer, existe a possibilidade de nós abrirmos conversa com eles mediante o tempo deles ou solicitar algo que eles possam fazer quando eles puderem? Há possibilidade de fazer isso? Mandar, vendo a disponibilidade dos secretários para estar respondendo a respeito do pessoal da sucata, Kiki. O que fala? Convocou, né? Convidou, né? Será que a gente pode falar com o jurídico? Suspender a sessão aqui por 5 minutos.
Mas tem... Isso, que fogo. Esse aqui é aquele lá do Rolex. Como é o nome do rapaz do Rolex? O de Roraima lá? Randolfo. Não, Randolfo é do Amapá. Do Amazonas. Do Amazonas. Do Amapá. Eu já peguei avião com o Randolfo. Uma vez eu fui tocar no Amapá. Não, como que chama o que usa o Rolex lá? Eu lembro o nome do Roraima, é um jovem. É esse aqui. Acho que é Marcos, não. Acho que é Marcos. Não, deixa eu retomar os trabalhos da comissão aqui. Doutor Romeu, chamei o senhor aqui pelo seguinte. A gente tem aquela questão da reciclagem, que até o momento não foi resolvida. A prefeitura, ela mandou fechar alguns estabelecimentos que trabalham nesse ramo, com base numa lei de 1973, isso aí o senhor está por dentro. E, desde então, há uma insegurança jurídica tremenda por parte desses trabalhadores, porque, segundo consta, a prefeitura os informou que eles poderiam estar trabalhando, etc., mas nunca houve a revogação de um ato, nem nada disso, está tudo muito informal. Então, a gente chamou aqui os secretários de Assuntos Jurídicos e Obras para tratar desse assunto, para eles nos explicarem o que está acontecendo de fato, qual vai ser a solução. Eles dizem que existe uma lei que eles estão organizando, enfim. Eles não vieram nas duas reuniões. Na primeira, eles não vieram falando que eles estavam fazendo uma lei e que, tão logo a lei chegasse aqui na Câmara, esse assunto seria resolvido. A primeira resposta foi essa. A segunda, eles falaram que tem compromisso e que eles podem dar as respostas por pedido de informação, o que é óbvio, porque é a obrigação deles. Eles dizem também, ou qualquer outros meios. Outros meios seria o convite à presença deles aqui. Daí o Josimar me mostrou aqui, na lei orgânica, no artigo 74, que fala, na seção 3, fala das responsabilidades do prefeito. Seção 4, dos auxiliares diretos, que daí são os secretários e os dirigentes. E aí no artigo 75 diz que eles são obrigados a comparecer à Câmara quando por esta convocado, desde que autorizado pelo prefeito. Mas eu não acredito que essa convocação seja no sentido da obrigatoriedade, sim de um convite e eles vêm ou não. O prefeito não falou nada aqui, a única pessoa que falou que não viria era o próprio secretário, de forma unilateral. Então, eu só queria que o senhor me dissesse, meio por cima, o sentido da palavra convocado aqui no regimento, na lei orgânica, desculpa. Pois não. Senhor presidente, senhores demais vereadores, componentes dessa egrégia Comissão de Assuntos Socioeconômicos. Então, é importante, para responder essa pergunta, essa indagação, é importante antes fazer um breve esclarecimento, que como reiteradas vezes eu já me pronunciei aqui na tribuna, como em diversas outras ocasiões em comissões, o artigo 31 da Constituição Federal atribui ao Poder Legislativo Municipal a competência de fiscalizar o Poder Executivo. Poder Legislativo significa o colegiado que, na atual conjuntura, é composto por 19 vereadores, dentre os quais 4 são os senhores. Esse artigo que o nobre vereador Scott lançou, a convocação no sentido etimológico da palavra não é convite, não é sinônimo de convite. O convite é uma forma gentil de se convidar as autoridades, os auxiliares do prefeito, a comparecer perante esse órgão que compõe o Poder Legislativo na atribuição principal de fiscalizar as ações do Executivo.
É evidente que o tema que o presidente bem lançou aí trata-se de assunto de relevante interesse da comunidade e que é inerente à fiscalização que os senhores têm, por obrigação constitucional e outorgada pelos mandatários, né? Pelo povo que outorgou para os senhores, e exercer essa fiscalização, sem sombra de dúvidas. Então, a convocação não é um convite. E aí, a responsabilidade por um eventual descumprimento de convocação incide sobre o senhor prefeito. Por quê? Os secretários nada mais são do que auxiliares do prefeito. São, quando a gente fala do latim, o longa-manos, o braço longo do prefeito. Então, essa responsabilidade é do prefeito. No entanto, a convocação não basta apenas e tão somente essa comissão deliberar, vamos convocar. Não. E eu preciso do socorro aqui da... A Constituição, o regimento. 167, se eu não me engano. 256. 167, ele fala do requerimento. 1,5. Deixa eu ver, 167. 167, os senhores teriam que fazer um requerimento ao egrégio plenário, e com aprovação da maioria simples. Voto, louvor... Tá, isso aqui mesmo, ó. O requerimento, né? No artigo 67? Artigo 167, voto de louvor, revogação, Constituição, convite ao prefeito, seus presidentes, autarquias e fundações... Não. O próximo. Concessão de qualquer retirada, convocação do prefeito, seus auxiliares diretos, funções, pedido de algum... O requerimento que alude ao inciso desse artigo independe do número, desde que não é revogado. Aí depois, aqui, ó, aqui fala de fazer convite. Serão, aqui, ó, Romeu, pronto. Serão discutidos e votados pelo plenário os requerimentos que solicitem. E daí está aqui, convite ao prefeito e convocação de seus auxiliares diretos. Convocação. 167. 167, que inciso que é? Sétimo. Inciso 7. Então, aí os senhores teriam que fazer um requerimento, os senhores que eu digo, os membros da comissão, com base nesse artigo 167, inciso 7, esse requerimento deve ser submetido ao egrégio plenário, e se obtiver a aprovação por maioria simples, pelo plenário, por que eu digo pelo plenário? Porque, como eu falei, eu volto à carga no início. Artigo 31, caput da Constituição. Cabe ao Poder Legislativo a fiscalização. Então, o Poder Legislativo, evidentemente, que é o colegiado ou a maioria dele. Então, se os senhores conseguirem obter 10 votos no plenário, é a maioria do Poder Legislativo dizendo, escuta, tem que vir aqui, é convocação, é prestar conta para a sociedade. Isso não é favor. E também não é nenhum desagravo. É bom que se diga. Agora, é evidente que o que eu estou percebendo é a resignação da comissão em face da ausência injustificada, porque compromissos anteriores não é justificativa. É um conceito indeterminado que não diz exatamente a razão pela qual foi o impeditivo da presença dos senhores secretários aqui. Então, é evidentemente que o Legislativo tem que ser tratado com todo o respeito que a própria instituição exige, por si só, independência e harmonia dos poderes e ainda, por sobretudo, eu repito, com a atribuição principal de exercer a fiscalização do Executivo. Então, a recomendação que eu faço a Vossas Excelências seria a elaboração de um requerimento, a assessoria já está aí, com base no 167, inciso 7, convocando os secretários com os respectivos nomes, são os secretários, acho que é do negócio jurídico, né? Jurídico e obras. E obras, entendeu? Dirigido ao senhor prefeito, e se for aprovado, evidentemente, aí eles são obrigados, na data marcada, entendeu? Eles comparecerem aqui. Aí os senhores deliberam. Eu recomendo que primeiro aprove o requerimento e posteriormente designem as respectivas datas, que daí os senhores têm a base da aprovação do plenário, os senhores dirigem, os senhores devem dirigir esse ofício de convocação baseado na eventual futura aprovação do plenário do requerimento, ou seja, o plenário aprovou. Os senhores estão convocados para dia tal, entendeu? Comparecerem aí a essa comissão. Aí é diferente, daí deixa de ser convite. E como eu falei, eu repito, o convite, a convocação não é sinônimo de convite. Certo? Alguma dúvida? Não, só esclarecer aqui, doutor.
que na fala do do senhor, né, disse que eu passei o artigo que ele leu, né? Foi a assessoria que passou para mim entregar a ele. Não foi assim como o senhor falou, ele falou, eu só passei o livro Mas a bem da verdade, o vereador, se o senhor me permite, a questão de estar posta na lei orgânica independe de ser assessoria ou vereador, até porque é dever de todo cidadão conhecer a lei. Não, com certeza. A ninguém é dado o direito de se eximir das responsabilidades por desconhecimento da lei. Muito pelo contrário, isso até agrava a situação. Então, a bem da verdade, o senhor hoje é legislador. E nessa condição de legislador, nas funções que eu falei, que também cabe singularmente a cada um dos senhores. Entende? Então, há que se ter que não há nenhuma irregularidade nisso. Muito pelo contrário. A lei é um dever de todos conhecer. E é vedado alegar desconhecimento dela para se eximir de qualquer responsabilidade. Perfeito? Perfeito. Então, é bom que se consigne. Alguma dúvida a mais? Não, eu agradeço a fala do senhor, doutor. Muito obrigado. Acho que à disposição, vereador. A gente vai debater aqui, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Exato. Qualquer coisa eu estou à disposição, ok? Obrigado. Peço licença, com licença. Eu acho que diante disso, a gente tem aqui duas opções. Uma primeira, acho que a nossa próxima sessão é daqui 15 dias, se eu não me engano. Uma primeira seria fazer uma última convocação formal, um último convite formal para ver se... Ou então, já fazer o requerimento que vai ser votado amanhã mesmo. Mas, o presidente, como eu falei, poderia fazer essa convocação e colocar como observação quais os dias disponíveis que eles poderiam estar aqui. Já que eles se falam tanto aqui dos compromissos, até entendo pelos compromissos que estão tendo hoje, mas poderíamos até deixar o critério deles, talvez, uma data. Eu acho assim, o Cláudio, realmente, a administração... Já que é por convocação. Mas, vamos lá. Como bem disse o departamento jurídico, os 3 secretários aqui, Galileu, chefe de gabinete, compromisso de trabalho anteriormente assumidos. Tiago José Lopes, compromisso de trabalho inadiáveis firmados anteriormente. André Monteiro, compromissos anteriormente agendados. Esse D não precisaria, senhor André. Compromissos anteriormente agendados. Que compromissos são esses? É muito fácil o papel fala. Um secretário municipal escrever isso no papel. Que compromisso é esse? É uma reunião no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para tratar das contas rejeitadas do prefeito de São Paulo? Uma justificativa importante, necessária. Eu preciso ir lá no Ministério Público pessoalmente para tratar de questões ligadas ao Lago do Orfeu, senhor André Monteiro. Eu preciso ir na CETESB para tirar as questões de licenças ambientais e de obras e tal, para fazer a Vossoroca, que eu fiz sem licença, agora eu preciso arrumar. É esse o seu compromisso? Se for, escreve. Agora, a partir do momento que você dá uma resposta vazia como esta, e aí eu tendo a acreditar que isso aqui é uma brincadeira que eles estão fazendo com a nossa cara. Então eu acho que a gente pode, de repente, até dar uma última oportunidade, mas eu acho que a agenda deles não é tão complexa assim para eles não poderem vir aqui segunda-feira, 3 horas da tarde. Né? Que é o horário, dia e hora da nossa comissão. Né? Então, eu acho que
vocês ficam aí a critério de vocês, mas eu acho que a gente poderia, opção 1, fazer um último convite ou ir diretamente para uma convocação em plenário amanhã. Daí vocês ficam abertos aí à votação. Eu fico com a primeira. Se tiver que dar mais uma oportunidade para a gente estar convocando eles aí, para eles estarem comparecendo, mesmo que, né, acabamos de ouvir do setor jurídico, ao qual fala em cima de leis, ao qual temos que responder por aquilo ao qual fomos escolhidos. Então, estamos aqui para isso. Então, faremos mais uma convocação e não o comparecimento dos secretários, partimos para o plenário. Eu acredito que o convite também deve ser feito e quando for fazer a convocação, se caso não venha na próxima, a gente usa a base, as três solicitações que a gente fez, né, como argumento. E o artigo em cima, né? Para que a gente tenha entrado com algo tão incisivo assim para solicitar a presença deles. Também fico com a primeira opção e futuramente, se eles não virem, fazendo na plenária lá. Tá ótimo, eu opto por esta opção também. Vou dando continuidade aqui nas correspondências recebidas. A primeira eu já vi aqui, que é uma verdadeira bomba atômica, que trata sobre informações sobre o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional junto à JTP Transporte, Serviço de Gerenciamento e Recursos Humanos Limitada. A resposta que a senhora Sandra Lúcia de Oliveira Teixeira nos fornece é a seguinte. Nós perguntamos quantas passagens o prefeito municipal comprou da empresa JTP para servir os contemplados no Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional. E a resposta é a seguinte, que foram adquiridos 1.584.000 bilhetes para 12 meses e atendimento a 1.500 participantes, que a gente fez uma conta aí e dá algo em torno de 88 passagens mês por pessoa, um número excessivamente superior ao pago utilizado usualmente no transporte de passageiros, né, no Vale Transporte. Aí a gente pergunta também quantas pessoas participam do referido programa. São 661 pessoas, ou seja, é menos da metade de 1.500. Então aí você coloca 88 mais 88 mais um pouquinho é o número de passagens individuais que o prefeito Jesus comprou da empresa JTP. O que aqui na resposta número 2, para mim já fica claro, Josimar, que o prefeito Jesus está fazendo um favor a essa empresa, fazendo um subsídio para essa empresa. Está ajudando essa empresa, porque ela está comprando passagens desnecessárias. Aí a gente pergunta se elas são para quantos meses, né? Daí eles falam que são para 12, prorrogável para 24, de acordo com o edital. Então talvez eles estejam já fazendo uma compra reserva. Aí a gente pergunta quantas passagens serão disponibilizadas por mês para cada contemplado no programa. Serão disponibilizadas de acordo com o solicitado pelos participantes, levando em conta a distância de cada um. Ou seja, é provável que nem todos os 661 passageiros utilizem as passagens. Por fim, a gente pergunta se, caso a administração tenha feito a compra antecipada para mais de um mês, se houve algum tipo de desconto. Em caso negativo, explicar detalhadamente por que a administração optou pela compra antecipada. E aí eles dizem algo que, até que enfim, uma resposta que nos conforta um pouco, que o pagamento é efetuado mensalmente, conforme a utilização dos participantes, ou seja,
pelos dias trabalhados. Aí a questão que fica e que talvez possa vir a gente fazer um novo questionamento é o seguinte: existem duas modalidades de compra, né? A compra, eu compro 40 microfones e eu pago 40 microfones. E uma outra chamada ata de registro de preços. Eu registro um preço, então a passagem registrada a R$ 4,79 e eu vou usando conforme eu necessito, e ao final do contrato eu não necessariamente preciso utilizar tudo isso. Isso geralmente é utilizado para coisas grandes, como por exemplo uma compra de cebola, de cenoura da merenda escolar, uma compra de caneta, combustível, né? As coisas muito grandes geralmente são feitas por ata. Isso aqui não está claro. O que está claro, pelo menos por enquanto, é que há um número infinitamente superior de passagens adquiridas pelo prefeito municipal, e eu acho que isso a gente precisa estudar um pouco mais. Vocês querem que eu leia o outro pedido de informação ou que vocês querem debater esse aqui primeiro? É sobre o mesmo assunto o outro. Parte para o outro, daí a gente debate os dois, por caso. Tá. O outro é o seguinte. A gente pergunta que esta propositura seja encaminhada à chefia do Executivo Bragantino para prestar informações complementares ao pedido de informação 319 sobre o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego. Daí a gente diz o seguinte: considerando que, em resposta ao referido pedido de informações, a Prefeitura Municipal afirmou para que não houvesse prejuízo aos participantes do programa, eles não precisariam trabalhar enquanto não chegassem os vales transportes. Solicitamos que sejam enviados a esta casa cópia dos ofícios ou comunicados encaminhados aos participantes do referido programa, informando que não haveria necessidade de comparecer ao trabalho. E a resposta é aqui. Ofício SEMADES ao senhor prefeito, referente ao pedido de informações 431/2021. Venho, através deste, muito respeitosamente, em resposta ao pedido de informações, informar que, para que não houvesse prejuízo aos participantes do programa emergencial, eles não precisaram trabalhar enquanto não chegassem os vales transportes. Solicitamos que seja enviada a essa casa cópia dos ofícios ou comunicados encaminhados aos participantes. Os participantes, quando se apresentaram para assumir a função designada, foram informados verbalmente que não precisariam trabalhar enquanto não chegassem os vales transportes. Então, aqui eu acho que a única coisa que eu posso dizer à senhora Sandra Lúcia de Oliveira Teixeira, secretária municipal de Ação e Desenvolvimento Social, é que informar questões tão sérias como esta, verbalmente, não é o mais correto a ser feito. Muito pelo contrário. No poder público, tudo deve ser feito no papel. Não existe isso. É que essa é uma prática que a administração Jesus entende ser normal, mas que não é normal. É você ligar para uma empresa de reciclagem e falar assim, viu, pode abrir aí. Não pode abrir se não tiver um papel. Viu, não precisa trabalhar. As pessoas querem segurança. E a segurança jurídica quem traz é o papel assinado. Então, senhora Sandra Teixeira, fica aqui este meu relato. E aqui o que eu ponho em discussão são esses dois pedidos de informações. No primeiro, a gente tem aqui um número expressivo de passagens, né? E se não fosse o pagamento parcelado, que eu acho que essa é uma confirmação importante da gente ter, porque de repente você vai lá no portal de transparência e já está feito o depósito lá, né?
E o outro é com relação a esse ofício, que eu acho que isso partiu do vereador Ismael. Para que isso fosse tornado público para o vereador, muito provavelmente alguém trouxe algo semelhante. E talvez isso que conste aqui no pedido de informação não seja a verdade. Então fica aí, coloca em discussão aí essas duas correspondências recebidas. Sobre esse primeiro pedido de informação que o senhor comentou, que é o ofício 589 de 2021, referente à quantidade de passagens e tudo mais, eu acho que, referente àquilo que o senhor abrangeu aí sobre o tema, eu acho que a gente deveria fazer outro pedido de informação, com esse, citando este pedido, pedindo que seja descrito qual método que foi feito para a contratação dessas passagens. Além disso, se houver o não uso de todas essas passagens se vai, dependendo do tipo de contrato, se eles vão ter que subsidiar de fato, ou se somente subsidia de acordo... ou se eles só vão pagar somente o que vai ser usado de fato. E os extratos dos pagamentos que eles exatamente, com todo o detalhe do que já foi pago e de como vai se dar tudo isso. Tem também a questão da cesta básica, que em tese eles teriam, no projeto de lei, colocado que as pessoas teriam também de receber no projeto dessa lei aqui de auxílio. Se eles estão também fazendo isso, se estão dando a cesta básica, se tem contrato, ou se está em andamento algum estudo de contrato, para a gente já ter acesso também, antes que a gente receba a informação de uma quantidade muito exorbitante também feita no contrato. E quanto a 1.584.000 passagens compradas para 1.500 participantes, sendo que só tem 661 ativos, eu fiz uma conta rápida. Se de fato for contratada todas essas passagens e manter a média de funcionário como está hoje, vai dar 188 passagens por mês, por pessoa. Então, eu acho que não tem ninguém que ande tanto de ônibus assim. Se for andar de ônibus assim, é melhor andar de Uber, porque fica mais barato até. Mas, nesse caso, eu queria também saber como que vai se dar toda essa conta das passagens, se essa compra vai ser feita, se esse pagamento mensal que ele está sendo feito de acordo com a demanda prévia ou de acordo com uma estipulação. Ah, não, são 600 funcionários, vai usar X passagem e está pagando já essa X, ou se é de acordo com o que é usado. É basicamente isso, nada muito... Eu acho que perguntar também quando que os funcionários começaram a trabalhar, porque essa questão do transporte é recente e eles estão trabalhando já há bastante tempo, né? E há funcionários também que trabalharam um mês usando o Uber, né? Porque o local não tinha ônibus, não tinha acesso e não sei se eles vão sofrer... Mas eles tinham a passagem, se eles quisessem? Na época, não. Eles trabalharam? Trabalharam. E eles não foram... Você conhece as pessoas? Conheço, mas eu já fiz um pedido de informação já referente a isso, e a resposta que é sobre esse primeiro mês que a pessoa trabalhou e ela custeou isso por conta, ela não será reembolsada neste caso. Mas então, o que está aqui não é isso. Aqui é uma mentira. Porque aqui está dizendo que só... Desculpa, pode... A secretária, se for isso, se isso que o senhor está falando procede, eu acredito no senhor, a administração municipal do prefeito Jesus mentiu. Porque olha o que falaram aqui, que quando os participantes se apresentaram para assumir a função, ou seja, para o seu primeiro dia de trabalho, eles foram informados verbalmente, o que é um erro, que não precisariam trabalhar enquanto não chegassem os vales de transportes. Isso aí. Então, se essa pessoa trabalhou... Gastou o dinheiro dela? Gastou o dinheiro dela, e a prefeitura, num pedido de informação que o senhor
possui disse que a pessoa não será reembolsada, ou seja, a prefeitura afirma que ela foi trabalhar sem o Vale Transporte, a gente tem aqui um caso grave de má conduta de um agente público. Porque numa situação confirmou que a pessoa trabalhou sem Vale Transporte e que não reembolsaria essa pessoa. E na outra falou que verbalmente, porque daí verbalmente você não consegue provar, que não precisariam trabalhar, mas se a pessoa trabalhou, então eu acho que a gente podia... No pedido de informação, eles respondem também que a pessoa não precisaria trabalhar se não tivesse a passagem, certo? Só que algumas pessoas que estavam trabalhando disse que trabalhou mesmo sem ter o Vale Transporte. Inclusive, no pedido de informação, a gente anexou a informação do fato. Eu acredito que... Eu até pedi para a minha assessora trazer os pedidos de informações aqui agora. Complicado, porque do jeito que está falando aqui, sem o Vale Transporte, a pessoa poderia trabalhar e talvez receberia sem trabalhar. Porque, afinal de contas, é um auxílio-desemprego, é um programa emergencial de auxílio-desemprego. Então, se o cara está precisando... A não ser que, né, se a pessoa estivesse trabalhando também num lugar muito próximo que não houvesse necessidade da pessoa estar usando o transporte. Tem outra questão que o pessoal tem questionado muito, referente aos cursos. Alguns não passaram no crivo, né, para ser assistido nesse programa. Alguns não passaram. Eu tenho um relatório de pedido de informações lá com a resposta de alguns que não passaram, outros que passaram e não compareceram. Mas o que o pessoal questiona muito é a questão dos cursos, que foi, no projeto de lei, teria alguns cursos com profissionalizantes para a pessoa se preparar também para o mercado de trabalho. E, em alguns casos, eu não sei se agora já atualizou isso, a gente também sabe que ainda, segundo alguns funcionários, não começou a ser dado esses cursos. E eles estão trabalhando sem ter essa prerrogativa, porque muitos se interessam também pelo curso para se profissionalizar, né? Continuando aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre isso, mas daí depois a gente faz, Selma, com calma, esses PIs, tá? Continuando aqui, tem uma outra correspondência recebida, que é a seguinte. Excelentíssimo senhor vereador do município de Bragança Paulista, caro vereador Kiki Brown, presidente da Comissão de Assuntos Socioeconômicos, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Fatos. Na data de 5 de 10 de 2021, fui surpreendido por uma notícia que me causou extremo desconforto. É de conhecimento de todos que o time do Red Bull Bragantino é uma das sensações do futebol brasileiro, sendo um clube empresa que atualmente está na final da Copa Sul-Americana, fato inédito para o time. Neste mês, com a volta dos torcedores, fica claro que o time é muito importante para a economia da cidade. O time é de Bragança Paulista. A atual gestão municipal diz que está com diversos planos para a fomentação da economia, que irá trazer empresas, pois irá dar incentivos fiscais. Infelizmente, Bragança é uma cidade dormitório. As vagas do PAT, a maioria são para o município de Extrema. Segue para o caro vereador a notícia vinculada pelo Globo Esporte. Bragantino apresenta projeto de novo centro de treinamento com 8 campos. O centro de treinamento está sendo construído em uma área de 157 mil metros quadrados em Atibaia. Inauguração prevista para dezembro de 2023. Dos 157 mil metros quadrados de área, quase 12 mil metros, ou seja, mais de 1 hectare, serão de área construída. O centro de treinamento, que ficará próximo às principais vias de acesso à região, terá a seguinte estrutura de acordo com o clube. 8 campos,
sendo um mini estádio para jogos da base e 2 campos de grama sintética. Alojamento para todas as categorias, sub-14, 15, 17, 20, sub-23 e profissional. Restaurantes, sala de imprensa, 2 academias, pista de corrida, salas de estudo, biblioteca, auditório, sala de lazer, demais áreas de apoio necessária. Atualmente, o Bragantino treina em um centro de treinamento alugado em Bragança Paulista. A Red Bull ainda aluga outro centro de treinamento em Jarinu, onde a equipe feminina disputa jogos e as categorias de base treinam. A ideia é que, após o novo centro de treinamento ficar pronto, todas as categorias treinem no local para melhorar a integração entre elas. Mérito. Conforme está na matéria, o centro de treinamento é alugado. Chega a beirar o absurdo a instalação do centro de treinamentos em Atibaia. A população precisa de emprego, porque a prefeitura não faz projetos de incentivos para o clube continuar treinando na cidade. O atual presidente do clube é o Marco Antônio Nassif Abichedid, parente do prefeito Jesus. Deveria ocorrer um diálogo melhor, pois quem saiu prejudicado foi a população de Bragança Paulista, pagadora de impostos, sendo que quem vai aproveitar as oportunidades de emprego e de ensino para a juventude é a população de Atibaia. E ele pede que seja discutida essa pauta na Comissão de Assuntos Socioeconômicos, devido às prerrogativas do vereador, que é fiscalizar o executivo. Eu confesso que eu não sou do tipo bairrista. Eu acho que o mundo está de portas abertas para todos. Porém, é um contraste sem tamanho o time do Bragantino não treinar em Bragança Paulista, né? Isso mostra de forma clara e evidente o quão ineficaz é o trabalho do nosso prefeito, do nosso secretário de esportes, do nosso deputado, de não conseguir fazer um diálogo melhor. E diga-se de passagem, parabenizo aqui com toda a força do mundo a Prefeitura Municipal de Atibaia pelo excelente trabalho que tem feito no campo do esporte, né? O nosso nadador, o Daniel, nadou por Atibaia nas Olimpíadas, treinou em Atibaia durante o período pré-olímpico, hoje é secretário municipal de esportes de Atibaia. A gente tem esse empreendimento aí gigantesco na cidade de Atibaia, aonde muito provavelmente os jogadores do Red Bull Bragantino irão residir após 2023, aonde as jogadoras do Bragantino irão residir depois de 2023, aonde os jovens futuros atletas do futebol brasileiro também irão residir, e isso acho que apenas prova aquilo que eu sempre digo aqui, que a política do deputado Edmir, do prefeito Jesus, do secretário de esportes, o Carlinhos, ela gira em torno de uma publicidade nefasta que é muito pobre, porque de fato a gente não vê a coisa acontecendo. Deputado Edmir traz não sei quantos milhões de reais para Bragança, aí você vai ver lá, é dinheiro do DAD, que todo ano vem. Hoje o Galileu, por exemplo, Carroso, por que o Carroso não terminou antes? Por um motivo muito simples, Josimar. No governo anterior ao Jesus, quando chegou um projeto de lei aqui para buscar recursos, para ter recursos no caixa para terminar a obra, os vereadores do Grupo Chedi votaram contra. Por quê? Porque eles eram contra a obra. Por que a Sabesp só saiu agora? Porque o Grupo Chedi era contra o contrato com a Sabesp, se não fosse com o governo deles.
Porque eles queriam ter eles o poder de ter o dinheiro para ficar fazendo asfalto e tal. Então é muito triste isso. Porque no fim das contas, a única coisa que eles fazem é atrasar a cidade. E esse meio aqui é a prova cabal disso. Porque quando é uma coisa maior, uma coisa que realmente precisa ter uma liderança política envolvida, precisa ter um bom diálogo com a sociedade, eles não têm. Não é à toa esse resultado. Então, eu acho que é muito triste isso. Eu acho que vale a pena, de repente, a gente fazer um pedido de informação para questionar o secretário municipal Carlinhos, que, pelo jeito, estava ocupadíssimo aí um tempo atrás, querendo exonerar, para exonerar 2 rapazes que, sem motivo, porque o cara faltou 4 vezes em 18 anos de prefeitura, foi exonerado. O Carlinhos estava muito ocupado com isso. E essa ocupação dele, né? Esse tempo que ele tinha que destinar a exonerar uma pessoa que não precisava ser exonerada, ele podia estar trabalhando, fazendo esse trabalho, né? De bastidor, etc., trazendo um centro de treinamento aqui para Bragança, onde até, principalmente nas categorias de base, é muito importante para o jovem local você ter uma coisa de base muito forte, porque está perto da sua cidade. Enfim, eu acho que a gente só lamenta. E se o Carlinhos tiver aí como mostrar para a gente aí qual foi o empenho dele, o secretário de Desenvolvimento Econômico, para que isso ficasse aqui em Bragança, porque eu acho que eles sabiam que isso iria, que o time precisaria de um centro de treinamento. Eu acho que eles talvez tenham trabalhado em cima disso. Então, fica aqui. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, repito, por mais que uma pessoa de portas abertas aí para todo mundo, acho que, né, a gente vive num mundo livre, mas é simplesmente inconcebível uma situação como essa, né? Que pena, né? Que pena que eu não sei qual a real por não ter instalado esse centro de treinamento aqui em Bragança. Não sei o porquê, mas pelo que eu li aqui, pela estrutura, uma coisa fantástica. E como o presidente falou aí, né? Ia gerar muitos empregos, muita vaga, muita gente trabalhando aqui. E olha, é lindo até de olhar no papel aqui, né? De ver tudo isso aqui. Maravilha. Sobre a questão do centro de treinamento lá, inclusive, nós recebemos também este e-mail, né? Solicitando que fizéssemos alguma ação para que fosse feito em Bragança, mas o investimento já está sendo feito. O terreno, a infraestrutura, a previsão, conversei com algumas pessoas, da quantidade de emprego, vai depender muito do desenvolvimento, mas é um centro de treinamento geral, não somente para futebol. Terá vários tipos de treinos. Então, esse investimento, ele não é um investimento somente para o futebol, né? É um investimento geral para o esporte. É triste a gente ver, eu falo de maneira, fico meio complexado com isso, eu fico triste pelo CD ter ido para lá, para Atibaia. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar um ânimo para investimento de esporte no local. Por exemplo, por que investem tanto em Minas, tantas empresas investindo aqui em Extrema? Ali virou um centro geral de logística, de indústria, de tudo mais. Isso incentiva que haja também, além das questões tributárias, que haja investimento naquela área. Atrai, as pessoas vão lá porque atrai de fato. Agora, um centro de treinamento desse indo para Atibaia pode, infelizmente, ou felizmente para quem é de Atibaia, incentivar outras organizações a montarem outros centros de treinamento lá em Atibaia. Bragança, eu acredito que perdeu muito por não ter feito um acordo importante para o desenvolvimento econômico local e também o desenvolvimento, de fato, cultural, porque isso valorizaria muito e muito a nossa cidade. Porque Bragança Paulista, o Bragantino hoje está desenvolvendo cada vez mais,
está se tornando um dos times grandes do nosso país. Com certeza será um time que vai ter uma história brilhante, muito mais brilhante pela frente ainda. Vai crescer muito mais. Eu tenho certeza, alguns podem achar que é exagero, mas eu tenho certeza que logo, logo será comparado a Corinthians, Palmeiras e Bragantino, estará no mesmo nível. As pessoas não falarão do Bragantino como se fosse segunda classe. Será um time de primeira, como já tem sido. E sempre o Bragantino revelou grandes jogadores. Agora, imagina quantos talentos que esse centro de treinamento vai revelar durante anos. Quantas pessoas serão beneficiadas, quantas pessoas de baixa renda que poderão se envolver com o esporte lá em Atibaia. Eu espero que Bragança abra as portas para isso, para que a gente possa desenvolver o esporte, a industrialização, o emprego, a renda. Pensar um pouco mais na população e fazer menos política. Porque o maior problema é quando você vê grandes instituições sendo influenciadas pela política, que interfere de fato no desenvolvimento econômico e da qualidade de vida local. Agora, para finalizar a nossa fala, a gente não perdeu só o Bragantino, só o centro de treinamento para Atibaia. A gente já perdeu também o AME para Atibaia. A gente já perdeu muita coisa, não só para Atibaia, quanto para a Extrema. Quantas empresas queriam investir aqui em Bragança e deixou de investir, foi investir em Extrema. Então, infelizmente, a gente está vendo as cidades no entorno de Bragança se desenvolvendo economicamente de maneira gigantesca e os bragantinos tendo que pegar busão 4 horas da manhã para trabalhar em Extrema. Bragantino tendo que sair de Bragança para trabalhar em Atibaia, porque Bragança, infelizmente, não está dando as oportunidades que o Bragantino merece. Lembrando que são 22, 23 alqueires de terra, mais ou menos. Algo com 10 mil metros de área construída. Um tipo de terreno que se acha com muita facilidade perto da Fernão Dias, perto da Varanda do Guaripocaba, perto da Estrada de Socorro, perto da Estrada de Itatiba, enfim, não é nenhum absurdo achar uma área dessa, né? Basta, como o senhor mesmo disse, pensar um pouco mais na cidade e menos em política. Também a gente recebeu aqui o balancete orçamentário da Câmara referente ao mês de setembro de 2021. E nada mais havendo a tratar, eu caminho aqui para o encerramento. Às 16 horas e 24 minutos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, ficando os senhores vereadores convocados para a 10ª sessão mensal a ser realizada nesta casa, dia 1 de novembro de 2021, segunda-feira, com início às 15 horas.